Opa, tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo, tá bom? Pessoal, agora há pouco o time do Santos acaba de ganhar do Atlético Paranaense. Time do Santos que já veio de uma vitória contra o time do Fluminense, soma mais 3 pontos e subiu um pouco na tabela. Santos que estava com 32 pontos. Agora o Santos sobe para 33, 34, 35 pontos, inclusive na frente do Atlético Paranaense, pelo menos até essa rodada, né? O importante é que o time do Santos ganhou e eu dou os parabéns para os jogadores do Santos, né? O time do Santos que iniciou o jogo basicamente no mesmo esquema do time do Atlético Paranaense. Parece que um time era espelho do outro, tanto é que no primeiro tempo tiveram apenas 2 oportunidades. Uma do lado do Santos e a outra do lado do Atlético Paranaense, onde o João Paulo fez uma grande defesa. Novamente salvando o time do Santos, aquela que ele pegou no contrapé, né? O time do Santos, que no primeiro tempo teve lampejos de boas jogadas. Basicamente jogou no contra-ataque, mas como o jogo era muito tático, não sobressaiu nenhum dos dois times. Agora, quando o Santos começou o segundo tempo, logo no intervalo, o Velasquez foi substituído, que sentiu um incômodo na coxa, pelo Wagner Palha. E logo aos 2 minutos do primeiro tempo, uma jogada do Marcos Guilherme para a esquerda, ele fez um cruzamento na medida na cabeça do Madison, que converteu mais uma vez. Já tinha feito isso contra o Fluminense e hoje, de novo, o Madison subiu como se fosse um beija-flor e cabeceou sem chances para o goleiro Santos, né? O Santos que até aí ele fez a sua parte, mas abdicou de jogar e começou a sofrer pressão. Pressão essa que foi até o final do jogo. O Santos não conseguiu passar do meio de campo, o Santos foi se afastando. O time do Atlético Paranaense cansou de perder gols. Hoje, provavelmente, não era o dia do Atlético Paranaense. O Santos deu um pouco de sorte, é bem verdade, mas o importante é que o Santos subiu na tabela, de 32, passou a 33, 34, 35 pontos, inclusive um ponto provavelmente na frente do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, que no meu vídeo pré-jogo, está em 2 finais de campeonato. Na final da Sul-Americana, que vai jogar com o time do RB Bragantino, e na final da Copa do Brasil, que fará um jogo de final também contra o time do Atlético Mineiro, o time do Cuca. Lembram dele, que foi treinador do Santos, né? Mas o time do Santos está de parabéns, conseguiu segurar o time do Atlético Paranaense, muita pressão, é bem verdade, apoio da torcida adversária. Bato palma para os torcedores do Santos que foram lá, foi disponibilizados cerca de 1.000 ingressos, não sei se na sua totalidade os torcedores santistas compareceram, mas o importante é que a torcida está do lado do torcedor, do lado do time do Santos. E o time do Santos cumpriu o seu papel. É bom, é muito bom quando o time do Santos pega essa confiança, porque com confiança o time do Santos começa a crescer. E quando começa a crescer, os jogadores começam a ter mais toques de bola e não começam a se esconder. E isso é importante. É importante porque essa semana o Santos provavelmente vai ter semana cheia. Os jogadores que estavam suspensos, que é o caso do Marinho, o caso do Vinícius Anocelo, provavelmente vai voltar e serão titulares se nada acontecer. Se vocês se lembrarem, tem a volta do Sandri também, que o Sandri existia um planejamento para que ele voltasse contra o Palmeiras. Talvez ele fique no banco de reservas como opção, mas só o fato dele voltar, ele já dá uma marcação melhor. Se esse menino tiver uma sequência de jogo novamente e começar a entrar aos poucos, sem se apressar,
com esse lance de contusão que os jogadores do Santos estão tendo, for uma coisa bem direcionada, esse menino não sai nunca mais no meio de campo do Santos, né? Então, muito obrigado, jogadores do Santos. Os jogadores do Santos estão muito felizes. No final do jogo foi muito comemorado. Fiquei sabendo, inclusive, pelas imagens, vi que até jogador sentou no chão, chorou, porque a pressão é muito grande para sair dessa zona do desconforto, né? Eu gostaria de falar um pouquinho mais agora, pessoal, sobre os jogadores um a um, mas eu entendo que hoje pouco tem que se falar a respeito, a não ser do jogador João Paulo, que novamente salvou o time do Peixe, né? O João Paulo, para mim, o melhor em campo, disparadamente, não tenho o que falar. O Madison também jogou muito bem no segundo tempo, como todo mundo caiu, fez o gol, deu a vitória para o Santos, show de bola. Os zagueiros, o Danilo Bosa jogou muito bem, no meu modo de ver. O Velasquez jogou bem. O Robson Reis, apesar daquela falha que ele deu, que chutou o vento, que quase proporcionou um gol contra o Santos, também foi regular. Na lateral esquerda, o Marcos Guilherme foi bem, apoiou o meio de campo, marcou quando tinha que marcar, ficava que nem carniça ali atrapalhando os jogadores adversários, eu gostei dele. O Felipe Jonathan fez um jogo pareio, não bem como ele fez contra o Fluminense, até ele sentiu um pouco a coxa e acabou saindo, dando lugar para outro jogador. O Diego Tardelli, eu acredito que jogou bem, mas cansou. Mas o pouco que ele jogou, inclusive no primeiro tempo, eu achei que ele foi muito bem. Ele deu a opção, ele ajudou inclusive na marcação, voltando do campo de ataque até o campo de defesa, para poder fazer um calorzinho que a gente sempre pede para ser feito, né? O Ângelo, que no meu modo de ver, não foi bem. Eu não sei se ele sentiu, eu não sei se é por conta da idade. Eu vi um comentário do Ricardo Martins, que estava comentando o jogo do Santos pela TNT. Me parece que ele sentiu um pouco, mas eu acredito que a idade dele permite isso, né, pessoal? Foi o primeiro jogo que ele saiu como titular no Santos, né, a estreia dele, a gente pode entender. O Lucas Braga, como sempre, correu bastante. Alguns momentos, inclusive, eu não sabia se ele era lateral esquerdo ou se era ponta esquerda, né? Vamos falar um pouquinho das substituições. O Palha, que entrou no lugar do Velasquez, que sentiu incômodo na coxa, eu acho que ele jogou bem, não comprometeu, né? Ele saiu ainda no intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo e eu achei que ele jogou bem. Aos 24 do segundo tempo, existiu uma outra substituição. Saiu o Tardelli cansado para a entrada do Raniel. Saiu o Ângelo para a entrada do Moraes. E depois saiu o Felipe Jonathan para a entrada do Sanches. E saiu o Marcos Guilherme para a entrada do Pará. Agora eu preciso fazer um comentário. O Raniel é um jogador que entrou e muitas vezes eu não consigo entender por que não dá uma oportunidade para outro jogador? Porque a impressão que dá é que toda bola que foi nele, toda bola que ele pegou, ou ele deu contra-ataque para o time adversário, ou ele não jogou. Parecia que ele, tanto ele como o Sanches, estava em outra rotação. Sanches, que até pouco tempo era titular, entrou faltando 15 minutos para acabar o jogo. As bolas que foi no pé dele, ele não conseguiu segurar, não conseguiu dar tapa. É bem verdade que o Santos sofreu uma pressão muito grande, mas você percebe que existe uma rotatividade de velocidade, de, como é que eu posso falar, de preparo físico totalmente diferente dos demais que estavam sendo titulares no time do Santos. Então, o Sanches precisa melhorar um pouquinho, né? Porque nós sabemos, nós torcedores santistas, que o Sanches pode melhorar. O Sanches tem que jogar melhor. É por isso que ele é muito cobrado. O Raniel, talvez, pela inexperiência do jogador Lacava, eu acho que ele merecia uma oportunidade, né? Para segurar um pouco mais a bola lá na frente, mesmo jogando de centroavante.
mas eu acredito que o Carille não ia fazer isso, né? E a saída do Marcos Guilherme, que provavelmente saiu porque cansou muito com a entrada do Pará, que entrou lá na lateral direita e fechou um pouquinho, jogando um pouco para dentro, aquele meio campo. Então, torcedor santista, eu estou muito feliz pela presença de vocês que foram lá no estádio do Atlético Paranaense, na arena do Atlético Paranaense, e para gente que assistiu pela televisão, por esses 3 pontos conquistados heroicamente, com pressão, com bola na trave, né? Segurando o jogo, sendo um pouco experiente. O João Paulo caindo, às vezes, eu não sei se ele está dando migué, mas era nítido que ele estava tentando esfriar um pouco do jogo, né? E eu os dou os parabéns para tudo que aconteceu no Santos. O Santos, que agora, no próximo final de semana, pega o Palmeiras. E todos os jogadores que estavam suspensos, que é o caso do Zanocelo, do Marinho, né? Inclusive o Sandri, provavelmente vai voltar. Essas foram as informações do Peixe, pessoal. Com mais uma vitória, com mais uma semana tranquila de treinamento, tá? Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? E dá o seu like para que esteja mais engajamento e mais torcedores santistas conseguem assistir os vídeos que só falam a respeito do Peixe. Abraço, pessoal. Tchau. Fica com Deus.